Bom domingo para você. Bom feriadão para você. Não sei como está sendo o seu, mas o meu aqui está sendo excelente. Grandes emoções. Aí diz assim, nossa, mas por que grandes emoções? É porque a vida é emocionante. Então, vou conversar com você. Eu reservei esse momento para a gente falar sobre algo que eu considero importante, fundamental, no sentido que eu tenho recebido muitas perguntas sobre o meu trabalho, o que eu faço, como ele funciona. Então, eu resolvi gravar essa live para dizer e esclarecer também todo esse processo e o meu trabalho em função de ajudar, de contribuir com os processos, seja lá qual for, né, o que você esteja buscando na sua vida pessoal. Então, vamos lá. Eu trabalho com práticas meditativas, tanto na parte de atividade física, como alimentação e tratamentos. Então, são os 3 pilares que contribuem para que o seu desempenho nessa vida, seja lá qual for a sua missão, ou seja lá qual for o seu Ikigai, né? Ikigai é viver em consonância do que você é com o que você faz. E isso tem que dar certo e a sua vida tem que ser um sucesso. Tem que ser autossustentável e tem que fazer com que a sua vida propicie uma vida com dignidade, felicidade. E tudo isso é fruto de saúde, né? A sua vida bem-sucedida faz parte da saúde. Saúde não é só uma questão de condicionamento físico ou estado clínico. Saúde é você ter uma vida feliz, felicidade profissional, uma estabilidade financeira. Então, saúde ela é bastante abrangente. E é essa a minha proposta, né? Fazer com que essa sua meta de vida seja um sucesso, né? E dê tudo certo, claro. Tem que dar certo. Se você tem sinceridade, o seu trabalho é honesto, vai ajudar as pessoas, vai contribuir para um mundo melhor, só pode ter sucesso. Não tem como. Mas, às vezes, a questão do sucesso está relacionado à saúde no mundo dentro, né? Ou seja, seu corpo, a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você está em relação ao que está acontecendo. Isso é fundamental no processo, porque o que está acontecendo sempre é muito bom. Não tem o que não aconteça que não é bom para você. Isso de dizer, o cara é negativo, ele tem má sorte, ou isso não existe. O que existe é a forma como você encara o seu momento e o que está acontecendo com você na sua vida, tanto fora como dentro. Lembrando que fora é um reflexo do que está dentro, então é bom ajuizar e começar a cuidar do processo e do sucesso dentro. Aqui dentro no mundo das ideias. E quando você vence aqui dentro no mundo das ideias, aqui fora é uma contingência. Não tem como você ter uma vida externa que seja contrária ao seu sucesso interior. Eu já falei em uma live anterior que existem, às vezes, barreiras entre o seu sucesso interior e a manifestação dele nesse mundo. Então, aí é só você dar uma voltada para trás nas lives e você vai ver o que eu falei sobre os agentes sabotadores que há entre você, né, os seus intentos e a realização deles no mundo. Mas o que é legal você saber agora? Muito bem. As minhas práticas, ela tem uma nota muito forte na alimentação, porque a alimentação é um dos agentes mais sabotadores que existe dentro da produtividade e realização pessoal e profissional. Por quê? Porque existem alimentos que confundem a sua mente. Tem alimentos que perturbam a sua mente. Tem alimentos que alimentam paixões que são, às vezes, contrárias ao que você quer. Então, você quer fazer uma coisa, você precisa fazer uma coisa, mas tem uma paixão que está te puxando para uma outra direção. E aí, o que você faz? Você se entrega à paixão
e deixa de fazer o que é importante para você. Quando você está fazendo isso, é o momento onde você sente um grande vazio, um enorme vazio interior que dói. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu já falei isso várias vezes e vou me repetir agora também. Quando a minha vida era um sucesso, quando tudo tinha dado certo para mim, eu sentia um enorme vazio. Um vazio que doía, mas era muito profundo. E eu não sabia lidar com isso, eu identificava. Eu sentia que era um enorme vazio. Mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha informação, eu não tinha como lidar com esses processos. Eu tive que começar no Braille. Mas o que é começar no Braille? Porque na época que eu comecei, não tinha absolutamente nada aqui no Brasil a respeito dessas práticas e dessas investigações sobre os processos interiores. Mas olha que legal o que eu vou te falar agora. Quando eu tinha, acho que 22, 23 anos, eu estava vestibulando para medicina. E eu fazia um cursinho, o melhor cursinho que tinha em São Paulo para preparar você para uma USP, que era o pré-médico. Meu Deus, você não faz ideia do que era o pré-médico. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi passar um ano no pré-médico, estudando durante um ano o que eu tinha deixado de aprender. É isso. Eu fiquei um ano olhando para o quadro negro, sem piscar, absorvendo todo um conhecimento que eu desconhecia. E foi fantástico, porque a forma como os professores passavam aquele conhecimento, a dinâmica deles, o ânimo deles, a forma como eles se expressavam, eles se colocavam e se faziam respeitar numa classe que tinha, às vezes, 300 alunos ou mais, e todo mundo muito interessado. Aquilo, para mim, foi muito, mas muito oxigenador. Por quê? Porque eu vinha de uma formação aonde, embora fosse a USP do ensino fundamental, os professores não tinham vontade, não tinham interesse, eles eram metódicos, eles não respondiam perguntas que não estavam dentro da caixa, e isso é muito complicado. Os alunos, por sua vez, também não tinham muito interesse, eram pouquíssimos os que tinham interesse, e esses aí, eles eram, não vou falar, né, que faziam bullying com ele, mas faziam, tá? Era assim mesmo. Então, era muito, muito difícil. Né? Então, você, para ser legal na época, você não podia falar um português certo, você tinha que falar gírias. Então, você ia para uma escola onde você ia ter uma formação, e quando chegava no mundo fora, você não podia expressar essa formação, porque senão você era... E aí tinha todos os termos para definir quem você era, se você falava de um jeito ou falava de outro, e aí para você ser legalzinho, você tinha uma cartilha para cantar, porque se você não cantasse essa cartilha, então você não era legal, entendeu? E é muito chato tudo isso, mas enfim. Quando eu fiz vestibular para medicina, eu comecei a lidar com problemas muito sérios. Por quê? Porque eram muitas matérias. As matérias eram uma síntese de vários meses, né, em cada uma delas. Eram matérias muito pesadas, muito minuciosas. Então, eu tinha que absorver tudo no intervalo de tempo, porque eu nunca tinha visto aquilo. Então, eu tinha que aprender a assimilar simultâneo, porque para mim o cursinho não era uma revisão. Então, eu estava aprendendo em alta velocidade. Muito bem, então isso é maravilhoso. Contudo, eu tinha um grande problema, porque é assim, comer o quê? Né? Chegava na hora de comer, eu vou comer o quê? E aí eu comecei a perceber que tinha um grande vácuo na minha vida, né? Porque eu não sabia o que era melhor eu comer. Se eu não comesse, eu ficava fraca, eu ficava com a mente turva, porque eu entrava em quadro de hipoglicemia. Mas tudo isso que eu estou te falando, na época, eram só sensações e problemas que eu lidava. Eu não tinha toda essa organização mental que eu tenho hoje, de dizer, era um quadro hipoglicêmico e não sei o quê. Eu não tinha nada disso. Eu era apenas uma jovem que estava estudando e que estava tendo problemas sérios e que não tinham respostas e não tinham direcionamento. Era uma coisa pessoal no mundo de dentro. Então, estava muito claro para mim, na época, que
Se eu não me alimentasse, eu não ia conseguir acompanhar as aulas. Se eu me alimentasse, eu ficava sonolenta, a mente ficava confusa, perturbada. Então, era presa por ter cachorro ou presa por não ter. E aí foi meu primeiro contato, né, direto, impactante, entre desempenho e alimentação. Teve uma época que eu cheguei e falava assim, nossa, tem aqueles exercícios, né, meditativos, onde a pessoa senta com as pernas cruzadas, fica com a coluna reta e ela se sente bem. Então, o que eu fiz? Eu fui para o banheiro, me tranquei dentro de um reservado e me posicionei naquela posição que eu tinha ouvido falar, não sei onde, não sei como, e aquilo me deu um start. Eu falei, vou fazer, porque é bom, né? Gente, foi um inferno. Um inferno. Quando eu fechei o olho e me coloquei na posição, eu entrei em contato com uma realidade que eu nunca tinha visto. Ficou muito pior tudo. Eu falei, como que alguém pode dizer que isso aqui é bom? Né? Isso aqui é horrível. Então, esse foi meu primeiro momento. Enfim, levei muito tempo para entender que uma boa parte de todo o meu sofrimento era a alimentação errada. Então, hoje eu faço um foco muito grande na alimentação. Porque se você faz uma atividade física que seja adequada para a natureza humana, se você tem saúde, clinicamente falando, mas a sua alimentação está errada, isso vai dar problema a curto, médio e longo prazo. Muito bem, então a alimentação é super importante. Então, o comer o quê? Então, eu vou te dar uma pauta bem rapidinha, tá? Porque a minha formação é em nutrição. Né? Eu troquei a medicina pela nutrição e foi a melhor coisa que eu fiz dentro da área da formação acadêmica e científica. A melhor coisa que eu fiz foi escolher nutrição. Porque a nutrição ela é fundamental para a estrutura do corpo humano. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que o corpo humano, ele se reconstrói diariamente, porque ele se desgasta diariamente para manter você vivo, fazendo todos os órgãos funcionarem, para que ele continue bem, funcionando bem, jovem e saudável, para que você possa ter um desempenho de alta performance no mundo fora. Então, a alimentação, ela só existe e serve para recuperar o corpo e fazer com que o corpo se reconstrua. Então, há 3 tipos de alimento. Presta atenção, tá? Há 3 tipos de alimentos que vão fazer isso. Que são os energéticos, que a própria palavra já está dizendo, né? Que vão dar energia. São os reguladores, né? Que vão regular todo o sistema. E os construtores, que vão construir a estrutura. Então, dos energéticos, você precisa, na sua refeição, ter 60%. Dos reguladores, você precisa ter na sua refeição 25%. E dos construtores, 15%. E isso vai dar 60% da sua necessidade diária, que está dividida nesses 3 pilares. Então, o que o corpo precisa é de nutrientes. As fontes dos nutrientes, você tem uma gama infinita para escolher. De onde você vai tirar os energéticos, os reguladores e os construtores. É mito dizer que você tem que comer carne, porque o corpo precisa de proteína. É mito dizer muitas coisas, como... eu não vou falar, senão eu vou desviar, tá? Deixa pra lá, uma outra hora a gente conversa. Mas eu digo assim, quando me perguntam, Velsa, o que você come? Eu falei, eu como comida de Daigoro. Comida de Daigoro? Comida de Daigoro. Se você não sabe quem é Daigoro, Daigoro é o filho do Itogami. Quem é o Itogami? Muito bem, Itogami é o lobo solitário. É o samurai errante que segue a trilha do assassino. É uma história belíssima, você pode acompanhar os 30 episódios que contam a história do Itogami, desde quando ele era um executor, né, de um nobre,
até ele concluir a jornada dele na trilha do assassino. E ele faz isso junto com o filhinho dele, que é um menininho, que é o Daigoro. E a história é contada pelo Daigoro, porque o narrador da história é o Daigoro. Mas o que interessa isso com o que eu estou dizendo? Interessa, sim, que é importante você entender que como o Itogami andava pela estrada, porque ele era errante, né, era um Ronin, então ele tinha que comer. E ele tinha que comer para repor as necessidades do corpo. Então ele ensinou o filho dele a se nutrir, que é muito diferente de comer. Então o filho dele, ele comia qualquer coisa, porque ele estava habituado e tinha sido educado pelo pai a se alimentar repondo o que o corpo precisava. Então, come arroz cru, come arroz cozido, come arroz com sal, come arroz sem sal, não come arroz. Não interessa. Ele tinha o Daigoro, ele se nutria. Então, eu me nutro. Então, eu preciso de proteína, eu escolho a gama de proteínas, né? As fontes, né, que vão me gerar proteína no corpo, e eu vou lá e faço da minha refeição, né, aqueles nutrientes, aquele tipo de fonte nutritiva. Então, outro mito que você precisa saber é que se você tiver uma refeição balanceada, no sentido que tem os energéticos, reguladores, o que você precisa de construtores, que seriam as fontes das proteínas, é muito pouco. Porque o corpo, ele fabrica proteína. Ele fabrica proteína da composição bioquímica dos alimentos que você ingeriu. A única coisa que o corpo não fabrica são 9 aminoácidos que compõem uma cadeia de proteína. Porque uma cadeia de proteína é composta por aminoácidos. Né? Eu não vou dar uma aula de bioquímica aqui, mas é importante você saber que tem 9 aminoácidos essenciais que o corpo não fabrica e você precisa repor através da alimentação. E isso faz os 15% de construtores, porque proteínas, né, são os construtores do corpo. E o corpo não pode ficar sem proteína, né? Porque, não, senão vai ficar complicado. Deixa, depois uma outra hora eu falo. Mas o que é importante você saber, que se você comer um arroz e feijão, você já comeu os 9 aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para construir as suas cadeias de proteína. Se você come proteína pronta, que é a musculatura do corpo de um animal, que chama-se de, que todo mundo conhece como carne, essa proteína vai ter que ser quebrada no seu corpo em aminoácidos para o seu corpo fabricar as suas proteínas. E essa quebra é um desgaste energético muito grande. Então, há uma sabotagem dentro desse tipo de alimento, porque quando o corpo está quebrando, né, as proteínas que você comeu para fabricar as suas proteínas, ele está consumindo a sua energia. E consumindo a sua energia significa que você está morrendo. Por quê? Vamos para as práticas meditativas, atividade física e terapias? Vamos passar da alimentação para esses 2 outros pilares? Vamos, que é super legal. Por quê? Porque vida é movimento, né? E esse movimento da vida, né, quem está fazendo isso? Né? Há um consumo de energia, há uma movimentação de energia muito grande para que você esteja vivo. E isso é importante. Agora, da onde vem essa energia que mantém seu corpo vivo, que facilita e torna possível todas as reações bioquímicas do seu corpo para que o corpo físico se mantenha na sua alta performance? É o que os chineses chamam de Qi, os indianos chamam de prana, e em português é a bioenergia existente no ar. Então, todo o segredo está na bioenergia, todo o segredo está no Qi. Então, quanto mais Qi você tiver no corpo, quanto maior for a força propulsora com que esse Qi se movimenta pelo corpo, que é a circulação,
Quanto mais puro for esse Qi, melhor você será em termos de toda a sua expressão. Você vai ter saúde, vai ser jovem, vai ter beleza. Beleza é Qi. Juventude é Qi. Movimento é Qi. A realização da arte marcial é você ter desenvolvido o seu Qi e treinado o seu Qi a obedecer a sua intenção. Então, tudo que eu estou falando e tudo que você precisa tem várias setas que convergem num único ponto. Energia. Qi. Tá? Não é energia bioquímica que é o ATP. Não, não é isso. Porque o ATP, ele dura um intervalo de tempo. E o Qi, se você souber cultivar, se você souber trabalhar, ele é uma roda que gira. Indefinidamente, enquanto você precisar. E aí, então, nós falamos sobre alimentação, falamos sobre energia, e agora vamos falar como vamos trabalhar a energia interior para que você tenha todos esses processos que foram citados anteriormente funcionando em alta performance. E aí eu vou voltar a um ponto muito importante, que é o Tai Chi sem forma. O Tai Chi sem forma é uma prática muito simples, fácil de fazer, envolve 2 respirações e 2 massagens potencializadoras. Por que potencializadoras? Porque essas 2 massagens vão carregar o seu corpo energético e vão carregar o seu tanque de gasolina, que é o seu reservatório de Qi dentro do corpo. Então, quando você aprende o Tai Chi sem forma, você vai saber aonde está o seu reservatório, o seu tanque de gasolina, né? Energético do corpo humano. Como o carro tem um tanque de gasolina para funcionar, o corpo humano também tem um reservatório de energia para funcionar. Onde é esse reservatório? Tai Chi sem forma vai dizer para você. Como eu abasteço esse reservatório? O Tai Chi sem forma vai dizer para você. Como eu vou inflar a minha bola de energia, né? Que você pode chamar de aura. Como eu vou inflar todo o meu campo de energia? Porque eu sei que eu tenho canais de grande calibre, calibres intermediários, e eles vão diminuindo até ficar os micros capilares, né? Como capilares, né? Que atravessam a pele, que é fotografado na foto Kirlian. Então, parece todos uns pelinhos, né? Super bonitinhos, né? Coloridos. Mas aquilo é a sua tela de energia saindo da sua pele, atravessando a sua pele e ganhando o seu espaço à sua volta. Quanto maior for, né, a sua energia, maior vai ser o seu campo energético. Então, se meu campo energético é deste tamanho, eu posso potencializar ele levando a minha consciência além dele. Como eu faço isso? Com a espada. Então, é aí onde entra a espada do Tai Chi. Porque a espada do Tai Chi, o que eu levo aqui na ponta do meu dedo, com a espada do Tai Chi, eu vou levar a distância dela em mais 15 centímetros após a sua ponta. Então, o meu universo, que era deste tamanho, ele vai ficar muito maior. E para eu preencher esse universo enorme, eu preciso de muita energia. E aonde eu vou tirar essa energia? Não é uma questão de usar a sua energia, é uma questão de aumentar a energia que você tem dentro do corpo, é uma questão de você liberar a energia latente que não está entrando na circulação do seu corpo energético. E com isso, o seu corpo físico, ele vai ter uma performance que não é a alta performance, tá? Eu não gosto da palavra limite, né? Porque limite é uma coisa que não existe. Eu não me baseio em limites, eu me baseio em perfeição. Então, quando você está perfeito, não há limite. Mas quando você não está perfeito, a falta de perfeição vai deixar você girando dentro de um espaço que não é a sua totalidade. Alguns chamam isso de pessoas que estão vivendo dentro do seu limite, mas eu não acredito nisso, em limites. Eu passei minha vida inteira vencendo as minhas limitações e continuo a cada dia
atravessando cada vez mais. Porque o Tai Chi interior, ele também vai revelando para você o seu condicionamento físico interior. E aí você vai entendendo por que certas coisas são difíceis de ser executadas, porque certas coisas são difíceis de você ter uma visão clara. E, ao passo que você vai fazendo Tai Chi sem forma, que é o Tai Chi deitado, você vai abrindo a sua energia, a sua mente vai ficando clara e você vai encontrando respostas de forma simples para questões complicadas. E não é só uma forma de resolver essas questões complicadas. Você acaba tendo uma abertura tão grande que você acaba vendo tantas soluções para a mesma questão que você chega até a falar, meu Deus do céu, né? E aí agora, qual delas eu vou fazer? Lógico que isso acaba sendo até hilário, né? Mas é verdade, é isso que acontece. Falei rápido porque eu queria falar muita coisa, porque eu não sei quanto tempo a gente vai poder se ver novamente, se é a longo prazo ou a curto prazo. Mas é importante você saber uma coisa. Eu, até o final do ano, todo primeiro sábado do mês, eu reservei, minha agenda está arriscada nesses dias, porque eu dediquei até o final do ano para fazer transmissão do Tai Chi deitado, que é o Tai Chi sem forma. Essa transmissão não é uma transmissão ao vivo e nem gravada, é uma transmissão verbal, é uma transmissão oral, entendeu? E você? Né? Num determinado momento, aonde eu vou poder passar para você essa informação e essa sabedoria e esse segredo. Aonde está no corpo, né, o bucal para eu poder inflar o meu corpo energético? Aonde está o meu tanque de gasolina e como eu vou abastecer esse tanque de gasolina? E com 2 respirações, eu vou devolver a roda da vida dentro do corpo. Porque o corpo está vivo, porque tem movimento de subida e descida. Se esse movimento de subida e descida não acontece, a pessoa entra em óbito. Porque morrer é isso. Né? Não tem mais movimento de subida e descida. Mas não significa que essa seja a única forma de você deixar esse mundo. Você só deixa esse mundo quando há uma ausência do movimento subida e descida, se você não cultivou a essência. Se você cultivou a essência, mesmo que o seu corpo esteja em movimento subida e descida, o corpo não morre. O que pode acontecer é você abandonar o corpo e seguir o seu caminho, que seria a borboleta que abandonou o casulo. E tem vários mestres, principalmente indianos, que fizeram isso. Tem, inclusive aqui no Brasil, teve um mestre que também ele foi embora. Ele não morreu. E eu, infelizmente, não vou falar o nome dele. E também não vou fazer uma referência de um mestre indiano conhecido também, que também ele foi embora. Ele não morreu. Porque quem morre é o corpo. E, para concluir, na meditação samurai, uma das coisas importantes dentro da meditação samurai é que, depois que eu sei quem é o corpo, quem é a mente e quem sou eu, é passar para o próximo passo. Eu existo antes desse corpo e continuarei a existir após ele. Matane. Ok? Se tiver dúvida, pergunta. Se não, até breve. Matane. Tchau. Eu tenho que fazer tudo, né?